Muitos têm falado que a FIA no decorrer desse ano de 2021 tem sido extremamente parcial com relação ao campeonato. Muitos dizem que ela tem favorecido a Mercedes, por exemplo. Mas aparentemente nesse GP do Brasil, as reclamações têm sido de parcialidade com favoritismo para a Red Bull. Será o que está acontecendo? Será que isso faz sentido? Diversos chefes de equipe têm reclamado sobre isso e aparentemente eles têm algum embasamento com relação a essas situações. Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e na verdade essa questão de parcialidade na Fórmula 1 já é um assunto muito antigo. A gente sabe que diversos pilotos já reclamaram dessa situação durante toda a história da categoria. É, por exemplo, o caso ali de Senna e Prost, Alain Prost e Senna, que já sofreram com politicagem dentro da Fórmula 1, principalmente ligadas a um favoritismo com relação ao próprio piloto francês, mas dessa vez a situação é um pouco diferente. Segundo a Mercedes, acaba que a FIA está favorecendo a Red Bull em diversas situações. Acaba que Toto Wolff reclamou disso, principalmente por conta do caso do que aconteceu da asa traseira de Lewis Hamilton lá na qualificação dada na sexta-feira do GP do Brasil. Para quem não lembra do que aconteceu, na verdade na qualificação Lewis Hamilton fez a pole position, mas acabou sendo desclassificado por conta de uma avaria na asa traseira dele, que colocava a asa acaba que fora do regulamento da Fórmula 1. Aparentemente, essa avaria era de apenas 0,2 milímetros de distância, ou seja, uma distância ali, uma questão fora ali do permitido pelo regulamento, muito pequena e que acabou fazendo com que Lewis Hamilton fosse desclassificado daquela sessão e perdesse todas as posições no grid de largada. Entretanto, segundo Toto Wolff, apesar de realmente eles estarem ali fora do regulamento, a punição foi extremamente severa, muito mais do que realmente deveria ter sido. Isso sem contar que a Red Bull em diversos tipos aí de circuitos acaba estragando a asa. Essa foi a terceira vez no Brasil que isso acontece. Entretanto, a FIA permite que a Red Bull todas as vezes conserte esses danos na asa antes mesmo ou do GP Sprint ou então da corrida do GP de domingo de Fórmula 1. Ele acredita que isso tudo é inconsistente. Tivemos uma peça quebrada em nossa asa traseira que não pudemos olhar, não pudemos analisar, falhou no teste e depois houve a desclassificação, algo muito severo. Então você vê que houve reparos 3 vezes seguidas em uma asa traseira da Red Bull no regime de parque fechado, mas sem consequências. Isso é uma coisa e, obviamente, isso realmente atingiu o pico com a decisão na corrida, em que houve uma defesa muito errada de Max, absolutamente 1 centímetro além do limite, mas ele precisava fazer isso para se defender. Claro que Toto Wolff até começou outro assunto que é importante nós tocarmos para entendermos a insatisfação dele com relação às decisões da FIA. Essa questão de Max Verstappen e a defesa com relação a Lewis Hamilton. Essa questão é muito importante. Isso porque, segundo o Wolff, acaba que Max Verstappen fez uma questão ali, uma forma de defesa de posição que não deveria ter sido assim passado, né, sem investigação. Segundo ele, deveria ter uma punição de pelo menos 5 segundos. Apesar disso, ele entende que houve uma pilotagem brilhante de Lewis Hamilton, tanto para conseguir impedir mesmo que aquele acidente acontecesse, como também para conseguir ultrapassar Max Verstappen ainda assim pouquíssimas voltas depois desse incidente. Lewis conseguiu ainda mais brilhantemente ao evitar um contato e terminar a corrida dessa forma, mas isso foi um pouco além do limite, deveria ter sido uma penalidade de 5 segundos pelo menos. Provavelmente Max sabia disso, resta colocar essas questões para baixo do tapete por serem apenas a ponta do iceberg. É simplesmente ridículo. Apesar disso, Lewis Hamilton falou mais sobre essa situação. Ele disse que já imaginava que a investigação não daria em nada para Max Verstappen. E ele entende que se os diretores da corrida entenderam que foi um incidente de corrida, ele não tem mais nada o que fazer, além de entender também que foi um incidente de corrida, a não ser que novas investigações tragam mais alguma coisa que faça com que eles entendam que Max Verstappen deveria ter sido punido. Isso também pode gerar uma punição para os próximos GPs. Sabia que essa era a decisão que eles tomariam. Realmente não importa. Conseguiu o resultado de que precisava. Entretanto, o próprio diretor ali, um dos diretores ali da FIA, falou mais sobre essa situação. Um dos caras que analisam as questões dentro da pista.
E mesmo que não houve alguma reclamação da Mercedes, oficial pelo menos, para a FIA, acaba que Masi admitiu algo importantíssimo. Segundo eles, na verdade, a FIA não analisou nem as câmeras on-board do carro de Verstappen e nem mesmo a telemetria do piloto holandês, para que eles pudessem realmente ter uma visão concreta do que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, na verdade eles não analisaram praticamente nada, apenas as imagens mesmo transmitidas pela TV provavelmente. E acaba que isso é algo bem discutível. Será mesmo que eles podem estar sendo um pouco mais parciais? E ele admitiu isso tudo em entrevista. As câmeras dianteiras, a de 360 graus, todos os ângulos que não temos ao vivo serão baixadas e verificadas após a corrida. Ainda não foram obtidas neste momento, mas já foram pedidas. E Masi também falou sobre a possibilidade de Max Verstappen ser punido posteriormente. E segundo ele, isso é sim possível. Se eles analisarem essas imagens e perceberem que houve sim um erro de Verstappen em algum momento, o piloto holandês pode sim ainda ser punido em alguma situação. Pode ser, absolutamente, possivelmente, mas não tivemos acesso a isto e obviamente está sendo baixado. E assim que a FOM nos repassar, daremos uma olhada. E o Motorsport.com também questionou ali a Toto Wolff o que ele achava que aconteceria se fosse a Red Bull no lugar da Mercedes nessa situação. Se fosse Max Verstappen que estivesse atacando Lewis Hamilton e ele acabasse mesmo ali sendo jogado, entre aspas, para fora da pista. E Toto Wolff acabou preferindo desconversar. Ele disse que o trabalho dos comissários é um trabalho complexo, um trabalho difícil e que na verdade é difícil julgar essa situação. E que, claro, ele vai aceitar qualquer proposta ali que os comissários fizerem ou então talvez uma falta de uma conversa entre os dois. Mas que ele vai aceitar qualquer tipo de situação, já que eles conseguiram chegar ao resultado que eles tanto almejavam. Não quero reclamar nada sobre os comissários. Eu acho que eles têm uma vida difícil de qualquer maneira e eles estão lá apenas para alguém perder, qualquer que seja a decisão que tomem. Uma equipe ficará mal-humorada. Nesse sentido, não quero estar nessa cadeira. Mas apesar de ter contornado a situação, ele foi e deu mais uma ofensiva nos comissários. Isso porque, segundo ele, eles levaram socos durante todo o fim de semana. Foram ofendidos, a Mercedes acabou apenas perdendo até chegar no domingo de certa forma. E ele disse que, apesar disso tudo, acaba que ele foi perdendo a fé com relação aos comissários da Fórmula 1. Aparentemente ele tem deixado de acreditar em muito nesses comissários e ele disse que houve inconsistências com relação aos GPs anteriores, como por exemplo no GP do México, onde acaba que alguns pilotos foram punidos por um jogar o outro para fora da pista. E é importante nós lembrarmos também, no GP de Silverstone, foi justamente por esse motivo que Lewis Hamilton foi punido na situação de Max Verstappen. Com uma grande diferença, Verstappen acabou batendo na barreira de pneus, mas ainda assim, o resultado do acidente não pode ser consequência da punição com relação a Lewis Hamilton naquela situação. A punição tem que ser aplicada apenas levando em consideração o que acontece dentro da pista, o que é certo ou errado. E naquela situação, Lewis Hamilton sofreu 10 segundos de punição. Já nesse GP do Brasil, claro que nenhum dos dois pilotos foi grandemente prejudicado, mas ainda assim Max Verstappen não sofreu nenhum tipo de punição nessa situação. Mas de certa forma, quando você está levando socos durante todo o fim de semana, e então você tem uma situação dessas, acima de tudo, você está apenas perdendo a fé de uma forma. Eu também aceito se as anotações do diretor forem destruídas e nós apenas corrermos de forma disputada como fizemos hoje. Tudo bem, mas se as notas do diretor dizem que você não pode empurrar ninguém para fora da pista no México, então obviamente isso é válido aqui também. E então você está realmente sendo levado para fora da pista. Simplesmente não é muito consistente. Agora, será mesmo que a FIA está sendo parcial com relação aos dois pilotos? Então, na minha opinião, o que acontece é o seguinte: muito difícil da FIA decidir esse tipo de situação. Não acredito que haja parcialidade entre os pilotos, até porque no início do ano muita gente dizia que a FIA estava a favor da Mercedes. Já agora no GP do Brasil, o pessoal está falando que a FIA está a favor da Red Bull. Acredito eu que vai depender de cada situação específica, mas no final a FIA tem sido sim bem imparcial com relação às duas equipes.
Claro que eu acredito que a punição ali para Max Verstappen deveria sim ter acontecido no GP do Brasil. Isso por diversos motivos que eu expliquei em outros vídeos aqui do canal, que você pode acessá-los apenas pesquisando aqui no Hora do Piloto. Mas ainda assim acredito que a FIA foi sim parcial, totalmente imparcial, e ainda por cima a questão da asa traseira ali da Mercedes e da Red Bull, se a FIA analisou a asa traseira da Mercedes e percebeu que estava fora do regulamento, ela realmente tem que desclassificar Lewis Hamilton. Isso foi totalmente justo, acredito eu que foi uma atitude 100% justa da FIA na Fórmula 1. Mas isso não quer dizer que a FIA não tenha momentos de parcialidade, com certeza ela tem, principalmente quando a gente analisa o passado da categoria. Por exemplo, com a história lá da Ferrari, a história também ali de Alan Prost e outros diversos momentos da categoria. Mas isso acontece em qualquer lugar que tenha esporte de uma forma geral. Acredito eu que a FIA tem sido sim bem imparcial e que essas situações foram corriqueiras, vamos dizer assim. Situações normais, situações de corrida, de fim de semana, e que eu acredito que não são realmente uma tentativa de burlar o sistema e fazer com que a Red Bull ganhe com Max Verstappen. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa situação e se você concorda com o que eu falei. Além disso, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.